Eu encontrei uma paletinha de sombra aqui, daquelas que todo mundo podia ter, porque a cartela de cores dela é super usável e super adaptável para muitas ocasiões. Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje vim testar essa paleta com vocês dessa marca W7, a Nudification. É o primeiro produto da marca que eu vou testar. Olha isso aqui, gente. Olha essa paleta. Fala se não é linda. A estética, o lado externo dela, não. Mas a parte interna lembra muito uma paleta de uma marca específica. E se você sabe qual é, comenta aqui. E se você não sabe, comenta que a gente troca essa informação. Eu quero fazer mais de um look aqui nos olhos com ela aqui nesse vídeo com vocês, tá? Elas aqui na paleta, elas são, tá vendo? Combinam entre elas. Eu acho inteligentíssima. Esse é um dos grandes motivos de eu gostar dessa cartela de cores e tudo mais. Porque, ao meu ver, isso é inteligente porque você consegue fazer as combinações. As cores são as mesmas, gente. A diferença só é que um é opaco e outro é cintilante. Então, na hora de você fazer e pensar e conseguir usar as cores da paleta, muito show! Enfim, fiz essa apresentação da paleta e agora a gente vai começar com ela nos olhos aí de verdade, né? Vamos lá. Então, eu preparei minha pálpebra aqui, ó, com corretivo camuflador assim, tá? Que é o jeitinho que eu mais gosto de usar sombra. Aí, nós vamos testar. Eu vou tentar fazer vários looks aqui com vocês, então a gente começa com este olhinho aqui. Olha, eu vou sempre deixar o nome da cor e indicar na imagem que eu vou deixar da paleta aí pra você saber qual é a cor que eu tô utilizando. Passei por todo o meu côncavo e agora vim com esse segundo tom pra fazer um degradê ali no côncavo, tá? Vou preenchendo, vou entregando bastante essa cor, veja que ela entrega a cor que tá realmente na paleta. E aí venho com um terceiro tom, um intermediário ali, pra conseguir fazer o degradê entre essas duas cores e ter um acabamento bem legal. Agora eu venho com um tom mais escuro da paleta e vou preencher o cantinho externo nessa diagonal, que eu sempre gosto de fazer ali na pálpebra móvel, porque isso ajuda a dar um up no olhar, isso sobe o olhar também e esfumo bem com o mesmo pincel. Agora, com o tom mais clarinho da paleta, eu vou passar ali por toda aquela região em que eu não tinha passado sombra até então, na pálpebra móvel praticamente como um todo, e um pouquinho ali dentro também para trazer um pouquinho de amplitude e abrir um pouquinho o olhar. Com o terceiro tom que eu utilizei até então, eu vou fazer o degradê entre este tom mais escuro e o tomzinho mais claro que eu usei, tá? Agora um lápis preto, marrom, desculpa, na linha d'água. E agora eu vou usar dois tons que eu usei lá em cima para fazer o degradê aqui embaixo. O mais escuro primeiro para conseguir selar o lápis. E agora o terceiro tom que utilizamos lá em cima, nós vamos usar aqui embaixo também, para deixar o degradê, para essa sombra ir sumindo e ficar mais esfumado. O primeiro olho tá pronto, fiz um esfumado bem clássico aqui, né? Só usando sombras opacas. Agora eu vou vir pro outro olho, tanto para vocês verem opções e looks diferentes com uma paleta só, quanto para poder de fato testar a paleta e poder falar para vocês assim o que eu de fato tô sentindo dela, tá bom? Então vamos lá começar o outro olho. Dessa vez eu vou começar utilizando o tom mais escuro da paleta. Vou ali no cantinho externo da minha pálpebra móvel e procuro não ultrapassar a zona ali do meu côncavo e depois, com a mesma cor, vou fazer a parte interna fazendo a mesma consideração, dentro da pálpebra móvel, sem ultrapassar o côncavo. Aí agora eu venho com este outro tom e faço o degradê entre o tom da minha pálpebra e o tom mais escuro que eu apliquei até então. E depois também no entorno ali de todo o côncavo para fazer esse esfumado e o degradê. Mas essa parte do centro ali que eu fiz ali dentro, eu poderia ter pulado e vocês já vão entender o porquê. E vai ser até interessante para vocês verem o quanto é importante nós testarmos bastante as coisas antes mesmo de sair dando opinião de fato sobre um produto, sabe? Não é à toa que eu gosto de fazer resenhas completinhas assim para vocês. E agora este outro tom mais clarinho para servir como uma sombra de transição nesse momento. Vejam que eu comecei do mais escuro para o mais claro e no outro olho eu fiz o oposto. Tudo vai depender da sua mão, do quanto você gosta de fazer, tá bom? Tá livre. E agora, com um tom mais claro, eu aplico no centro da pálpebra. E é nesse momento que a sombra mais clara cobre aquela sombra intermediária que eu tinha colocado. Foi este momento que eu falei pra vocês que daria pra eu ter pulado se eu tivesse conhecimento sobre a paleta, entende? E agora eu tô testando, agora eu já sei que a sombra clarinha tem o poder sim de cobrir as outras cores. Então eu volto com aquela outra cor, tá vendo? E coloco pra fazer o degradê entre o tom escuro e esse tom bem clarinho. Mas a gente tá conhecendo, tá tudo bem, e vocês estão vendo aí que às vezes eu vou voltando com a cor até pegar o jeito de como ela funciona e ganhar tempo em cima disso. E aí eu escolho o lápis marrom novamente pra passar em toda a linha d'água.
Aí eu escolho o tom mais escuro da paleta para esfumar o lápis e deixar um pouquinho mais marcado a parte inferior dos olhos. E finalizo a parte inferior com mais este tom para trazer um degradê na sombra e deixá-la mais bem acabada. Segundo olho tá aqui, eu usei exatamente as mesmas cores, a diferença foi a técnica. Usei o mesmo cílio postiço, tá, gente? Aqui temos uma pálpebra luz, aqui um esfumado clássico. Agora nós vamos usar sombras brilhantes também, e eu vou tentar sobrepor essa maquiagem que eu tô aqui nesse olho, usando uma sombra cintilante aqui, que vocês já vão ver outra técnica aqui também, tá? Vamos provar. Então, já comecei usando a sombra cintilante com o pincel, e eu adoro esse pincel para aplicar a sombra cintilante, só que eu já não gostei tanto do efeito, tanto é que eu vou usar o dedinho on aí. Mas, gente, tem que levar em consideração que a pálpebra está extremamente mate, porque eu tava com corretivo, só que eu passei sombra e eu tô aplicando uma cintilante em cima de uma sombra opaca, e ela tá bem sequinha ali, tá? Então, considerem isso, e o efeito, então, com o dedo acabou, no final das contas, sendo melhor. E como vocês já estão cansadas de saber que eu gosto de testar de verdade as coisas, eu vim com uma bruma, apliquei no pincel, não na paleta, no pincel, e depois peguei a sombra e fui aplicando, gente. O efeito ficou mais metalizado, né? A bruma ali, ela conseguiu potencializar o efeito dessa sombra. Mas eu queria mais, então eu potencializei o efeito do brilho ali dentro com outra sombra um pouquinho mais clara, bem no centro mesmo daquele iluminado que eu já tinha feito. E aí eu já me empolguei e já vou pro outro olho, a gente já volta com dois olhos diferentes. E dessa vez eu já comecei com o dedinho mesmo para aplicar ali a sombra nesse cantinho externo, para fazer um degradê de sombras mais cintilantes, mas aí vocês já veem que eu já mudei e fui pro pincel de novo, porque, gente, é assim, eu quero testar, quero ir vendo se não é a sombra, se é aquela cor, ou se é realmente pincel porque, né, tava em cima de uma sombra opaca, enfim, é assim que eu vou testando e vou conhecendo tudo. E eis então que eu resolvo usar esse tom, que até então não usei nenhuma das vezes, e passo um pouquinho no canto externo e um pouquinho no côncavo para trazer um pouquinho mais de profundidade. Voltei aqui com dois olhinhos diferentes, aliás, são as mesmas técnicas, mas com sombras diferentes. Eu acrescentei um pouco de brilho aqui para vocês verem as brilhantes também. E é o seguinte, vocês viram que eu molhei a sombra, mas por quê? Eu já tava com a pálpebra muito opaca. E aí eu já aproveitei fazer esse teste. Se a pálpebra estiver bem seladinha com sombra, com pó, enfim, como é que a sombra se comporta? A sombra pega, mas ela fica um pouquinho mais difícil de construir, que é super aceitável, na minha opinião é normal. Aí eu usei uma bruma para molhar o pincel, pegar a sombra e passar. E a sombra pegou, tá? Então já foram 4 opções e eu quero trazer mais duas aqui, duas sombras mais suaves para vocês. Até agora foram sombras mais fortes, assim, né? Agora eu quero trazer sombras mais leves, pra gente usar a paletinha e ver a versatilidade dela. Vou tirar tudo aqui e eu já volto com outras opções. O que eu acho legal para quando nós vamos fazer sombras mais leves? Para ser mais fácil, mais rápido e prático, usar sombras que são próximas no tom da nossa pele. No meu caso aqui, por exemplo, eu vou vir nessa escalinha aqui, ó, para facilitar a minha vida na hora de fazer esfumadinhos mais rápidos, mais práticos e mais leves. Vamos para isso agora, então? Eu vou usar aqui tonzinhos, eu vou deixando na tela, a gente vai fazer. Resolvi, então, usar essa sombra cintilante que até então eu não tinha usado. Fiz o teste ali com o pincel, já que a pálpebra estava úmida com o corretivo, que eu uso, né, como base. Mas eu achei que o efeito ficou sutil demais. Eu quis um efeito um pouquinho maior, então eu vim com o dedo, o efeito aumentou. Mas ainda assim, quis testar com a bruma e o pincel para ver se isso mudaria, se eu conseguiria um efeito um pouco maior. Aí, nesse caso, eu não senti tanta diferença, não. Foi bem sutil a ponto de que o vídeo não captou, tá? Houve, mas pouca. E então, peguei este tom opaco de sombra para criar um côncavo ali, fazer uma pequena marcação bem levezinha. Pode ver que minha mão aí tá bem leve, eu não vou acrescentar muita cor além disso que você tá vendo aí. E eu sei que eu comentei de usar sombras mais próximas à cor da nossa pele para que o efeito fique bem leve e para que seja prático e fácil mesmo de fazer. Mas no meu olho eu sinto muita falta de algo ali próximo à raiz do cílio. Então eu peguei essa sombra mais escura da paleta e apliquei rente à raiz do cílio. Depois com o pincel de esfumar eu só vim esfumando um pouquinho, só para criar uma pequena marcação. Mas se você ficar à vontade e gosta sem, ótimo, não precisa fazer, pula. Eu preciso, entendeu? E aí, pra ficar mais leve, eu escolhi o lápis branco dessa vez, caprichei até ali no cantinho interno também. E depois, com este tom de sombra que foi o mesmo do côncavo, eu passei bem rente à raiz do cílio, inclusive ali no comecinho do olho também. Caprichei na máscara de cílio, tá? O máximo que eu pude, no cílio superior e também ali nos cílios inferiores.
Já então resolvi mostrar o outro olho, vai ser um olho simples, mas opaco dessa vez. Então eu peguei este tom de sombra opaca, apliquei por toda a pálpebra móvel, inclusive um pouquinho ali também no cantinho interno, tá vendo que eu subi? Toda ela, olha. E depois com um pouquinho dessa sombra que eu usei no côncavo do outro olho, eu vim com ela também no côncavo também, para trazer um pouquinho de profundidade neste olho. Aí um pouquinho de lápis marrom quase até o meio, ali próximo à raiz do cílio, e usei esse tom de sombra para poder esfumar esse lápis, deixar ele um pouquinho mais difuso e não tão marcado. Lápis clarinho na linha d'água, foi o que eu escolhi dessa vez também, e caprichei na máscara de cílio dos dois olhos. Voltei aqui então com mais duas opções de sombra para vocês. Aqui eu coloquei uma só sombra opaca e aqui sombra com brilho também, tá? E ambas ficaram bem assim leves, né? Conforme eu fui usando a paleta, ela foi esfarelando um pouquinho, tá? Isso aconteceu, só que nenhuma vez eu precisei retirar a sombra daqui de baixo, ou seja, minha pele tá molhada aqui ainda, ou seja, eu não selei, né? Pode ver que tem até corretivo um pouquinho acumulado aqui, ó. Mas eu não precisei vir retocar corretivo nem nada do tipo, ou seja, eu consegui trabalhar pincel de cerda sintética, pincel de cerda natural, sem deixar a sombra cair aqui embaixo. Ponto positivíssimo! Se você não for inscrito aqui ainda, tá gostando do conteúdo, se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho de notificações. Dá tempo de deixar o like, gente, geral aí, tá bom? Comenta se vocês comprariam ou não essa paletinha, se tem algo parecido, não, é isso. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!